A paz de Deus com todos, tudo bem? Hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre a experiência de quase morte que eu tive quando estava em coma. Falarei sobre isso logo após a vinheta. Olá, queridos, a paz seja convosco, eu sou Suzana, bem-vindos a esse canal. Eu estarei falando hoje com vocês, compartilhando assim, uma experiência que eu tive quando estava em coma, uma experiência de quase morte. Embora eu não passei por isso só uma vez, eu vou estar falando de uma delas, né? A que mais ficou assim gravada na minha mente, né? Que eu não pude esquecer, né? Graças a Deus. Foi assim, como todos sabem, algumas pessoas me pediram para mim fazer um vídeo sobre as experiências que eu tive quando eu estava em coma, né? Eu passei por várias, né? Porque foram bastante tempo, né? A gente, quando está no mundo assim, em coma, é diferente quando a gente está acordada, né? O tempo é outro, né? Lá. Então é assim. Eu me lembro de uma cena que eu via o meu corpo e eu via minha mãe do lado do meu corpo. Ela estava chorando, né? Até aí tudo bem, né? Tava tudo normal. Eu não estava sentindo como que eu estivesse morrendo, não. Não estava me sentindo nada fora do normal. Eu só achava assim, eu só não entendia o que estava acontecendo, né? Eu via lá, assim, eu não me sentia nem um pouco mal, assim, nada. Eu só via ela e meu corpo lá, eu me via. E não tinha nenhum sentimento, assim, de ruim, mal-estar, nem nada. Totalmente neutro, né, aquela situação. E aí teve momentos que eu via como as enfermeiras me cuidavam, né? Eu via elas me cuidando, né? Teve momentos que foi bem desagradável. E eu via os médicos ali chegando, cuidando das pessoas, eu via os leitos das outras pessoas, né? Eu via várias coisas. E eu passei por muitas coisas quando estava em coma, que eu creio que foram visões assim, simbólicas, né? Em qual eu tive várias visões. E eu tenho comigo que foi tudo simbologia, porque eu vi o Senhor, né, com uma noiva, e isso aí é um outro assunto, tá? Mas só que eu acho que foi simbologia, no meu modo de sentir, né, de pensar. Porque o Senhor ainda não e foi tudo uma sequência. Eu tive uma visão de um acontecimento, né, depois logo eu vi aqui esse outro acontecimento. Então eu creio que essas coisas ainda vão acontecer, né, coisas que ainda vão acontecer. Uma simbologia de algumas coisas, uma visão do futuro, né, que ainda vai acontecer. E outro vídeo que eu fiz ontem, né, de uma coisa que estava ali para acontecer comigo, mas que não aconteceu porque um anjo me tirou de lá, né, e disse que eu ia viver para servir a Deus. Ele ainda deixou bem, falou essas palavras para mim: olha, você vai viver, mas você vai viver somente para servir a Deus, né, louvado seja Deus. Mas agora já a experiência de quase morte, eu passei por algumas vezes, né? Mas vou falar de uma que foi mais assim, que eu quase cheguei lá, né? Vamos dizer assim. Foi num dia que, segundo a minha mãe falou pra mim, e depois, né? Eu fiquei sabendo que nesse dia eu tive mais de 5 paradas cardíacas, né? E numa delas eu demorei muito para poder voltar, para o meu coração voltar, para eles me reanimar, né? Deu um pouco de trabalho para o meu coração voltar a bater, essas coisas assim. Aí nesse dia, que eu penso comigo que foi esse dia, né? Porque foi a experiência que eu tive mais, assim, que demorou mais, né? Eu quase fui mesmo, né? Eu cheguei quase bem perto de ir, né? E aí, foi assim, eu me lembro que eu tava sendo carregada, como se eu tivesse indo numa maca, né, levada. De repente ficou tudo branco, eu não via mais nada. Aí eu só via aquele clarão. Aí eu escutava uma música, assim, uma música bonita, muito bonita. Eu nunca ouvi aquela música antes, e nem consigo me lembrar direito, assim, como que ela é, não consigo. E eu sentia uma alegria muito grande, uma felicidade, uma paz. Eu não queria... eu lembrava da minha vida toda, eu conseguia lembrar de tudo que eu tinha vivido, daquela vida que eu tinha antes, né, desses acontecimentos, porque antes dessas coisas acontecer, eu era uma pessoa. Depois que eu saí do coma, Deus foi me moldando, e agora eu sou quem eu sou hoje, né?
foram várias transformações, louvado seja Deus. Mas aí quando eu estava nessa, parecia que eu estava sendo puxado assim, algo me levava. Pois é, enquanto eu estava sendo, sentia aquela alegria toda, aquela felicidade, e eu lembrava da vida que eu tinha, eu não queria voltar. Eu não entendia, né? Aí eu não entendia que eu não podia ficar. E eu queria ficar, né? Eu fiquei muito contrariada de não poder ficar. Fiquei triste. Mas aí tinha esse varão que estava sempre comigo. Ele me explicou, né, que eu não podia, que não era o tempo ainda. E aí, eu sei que eu passei vários processos, né? Eu sei que eu fiquei aborrecida de não poder continuar aquele caminho que eu estava seguindo. Porque eu sabia que era um lugar muito bom. Eu cheguei até a ver o começo, né, do lugar onde eu ia, para onde eu ia ir. Né? Eu vi umas pastagens muito bonitas, um lugar muito lindo. Eu não cheguei a ver ninguém, não cheguei a ver nenhuma pessoa. Eu só vi um lugar muito lindo, muito assim, verde. Só que aí eu tive que voltar. Eu tive que voltar lá para onde eu estava e aí continuar aquele sofrimento, porque eu sofri bastante, viu? Assim, o meu corpo sofreu muito. Eu também sofri porque eu vi muitas coisas ruins, né? Eu vi muitas coisas boas também, muito maravilhosas. Mas eu também vi muita coisa ruim. Eu sofri bastante. Por quê? Porque eu ainda não servia a Deus, né? Então, o Senhor Deus permitiu que eu visse aquelas coisas ruins, né? Para eu poder explicar para as pessoas depois, para tomar cuidado, né? E dar jeito na vida enquanto tá vivo, né? Porque depois que passa para lá não fica difícil, não tem mais jeito, né? E eu quase que passei para lá, só que se eu passasse eu não ia ter jeito. Né? Eu tive uma pequena prova, uma pequenininha prova do tanto que é bom, da paz que é tão grande. Eu não queria voltar de jeito nenhum, eu queria ficar lá, só que não teve condições. E aí eu tive que voltar, e aí eu voltei para aquela mesma sala onde eu estava, e aí tornei me repousar naquele corpo. Aí continuei dormindo. Aí não, foram muitas coisas, tá? Mas esse assunto para por aqui. Quando eu fui até lá, que eu quase consegui passar, e eu não podia, eu voltei para o meu próprio corpo, e deitei lá e fiquei lá. E aí não me vi mais nada. E aí só outra história, porque essa aí acabou, bem nessa hora. O varão me trouxe de volta e me colocou onde estava. E eu vou ficando por aqui, tá legal? Foi muito bom, foi muito emocionante e muito, muito real. As coisas são muito real. As coisas acontecem de verdade. É tudo muita verdade. É muito, muito bom. Quem já teve, deve que muita gente já passou por isso, né? E é muito real, é muito bom. Quem tem o privilégio de poder voltar, né, para ter uma chance de consertar a vida, né? Deus dá essa chance, porque quem dá a chance é Deus, né? A gente mesmo não consegue. Eu, no meu pouco entendimento, eu queria ficar, porque era tão bom que eu não sabia que eu não estava levando a vida certa, né? Eu não ia ter direito de ficar, de fazer a passagem para o céu, né? Para o paraíso, né? Para o reino de Deus. Não ia ter essa oportunidade se eu deixasse o meu corpo para sempre daquele jeito que eu estava. Então o Senhor Deus não permitiu, ele só me deixou eu ter um gostinho assim do que é bom de verdade. Então, eu falo para vocês, eu fico assim, um pouco triste de não poder passar para vocês aquilo que eu vi lá. Tem muitas coisas, queridos, que eu vi, mas eu não posso falar. Não tenho condições de contar. Tem coisas que não tem jeito mesmo de eu contar, mas ainda por enquanto o Senhor Deus não permite que eu conte. Mas a minha experiência de quase morte foi muito gostosa, foi muito bom, eu gostei muito. E eu tenho certeza que quando chegar a vez que eu for deixar esse corpo pela última vez, vai ser melhor ainda. Vai ser muito melhor ainda, porque agora eu estou me preparando já faz bastante tempo para esse dia. Espero que todos fiquem com Deus e um santo ósculo no coração de todos, tá? E não tenham medo, porque é muito bom. É muito bom mesmo. Beijos, a paz de Deus.